Muito bem, nós estamos com 310 dias em propósito para quem está vindo de Gênesis, 40 dias para quem está vindo desde o Evangelho de Mateus. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos passar agora para um período de devocional. É isso mesmo, nosso devocional que nós estamos rompendo aqui. E a nossa meta é chegar até Apocalipse, tá bom? Nós estamos ainda no Evangelho de João. Hoje nós vamos aí para o penúltimo devocional do Evangelho de João. Próximo devocional finalizamos para entrar já no livro de Atos, hein? Estou com muita expectativa e eu espero que você também esteja. Mas hoje, com certeza, temos algo muito importante para compartilhar, queridos, porque o Evangelho de João realmente é um evangelho diferenciado, né? Tem detalhes que não tem nos outros evangelhos, né? E com certeza tem acrescentado e muito, trazendo revelação para nós a respeito da palavra do Senhor, né? Então, seja muito bem-vindo. Tá bom? Vamos lá então dar continuidade sem mais delongas para o nosso vídeo ficar curtinho e você poder pegar esse feedback aqui antes de fazer a leitura total dos teus capítulos aí. Então hoje vamos fazer um resumo dos capítulos 16, 17 e 18 do Evangelho de João, tá bom? Queridos, olha só. No capítulo 16, nós estamos vindo aí de uma jornada, lembra? Devocional anterior, nós falamos acerca... O último capítulo foi o capítulo 15, um capítulo muito conhecido, quando o Senhor diz, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, todo aquele que estiver em mim ou nele, esse dará muitos frutos. E também uma coisa importante que é falada no capítulo 15, né, queridos? Ele fala acerca de que não foi nós quem o escolhemos, foi ele quem nos escolheu, né? É algo maravilhoso. No capítulo 16, então só fiz uma pequena introdução do que aconteceu no último capítulo para você ficar por dentro aqui. No capítulo 16, Jesus aqui está numa missão, algumas bíblias até vão dar temas, né? E ali é como se ele realmente estivesse numa missão do Consolador. Como assim? Ó? Aqui nós vamos ver ele dando realmente conselhos ali para os discípulos sobre o que eles deveriam fazer. Então olha como é que ele começa dizendo. Ele diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que vocês não sejam abalados por tudo que virá depois, porque vocês serão expulsos das sinagogas, e na verdade chegará o tempo em que aqueles que matarem vocês pensarão que estão prestando um serviço a Deus. Isso é porque eles nunca conheceram o Pai e nem a mim. Eu não sei se você vai se recordar, mas aqui Jesus estava falando com eles, queridos, e lembra que chegou esse tempo? Eu poderia até citar um exemplo aqui de Saulo, né? Saulo era uma dessas pessoas, eu poderia dizer que quando eu estava fazendo a minha leitura, eu estava lembrando disso, que Saulo era alguém que perseguia os cristãos achando que estava realmente fazendo a vontade de Deus, né? Até que ele teve um encontro com Jesus, enfim, que você vai saber mais ao longo aí do nosso devocional, né? Nos próximos livros. Mas aqui, então, Jesus já estava fazendo esse alerta para eles, tá bom, queridos? Uma outra coisa também que Jesus disse no versículo 7, ele diz o seguinte: é melhor, porque aqui houve uma tristeza, uma comoção, né? Por parte dos discípulos, e ele disse, ó, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Agora, se eu for, eu enviarei a vocês. Então aqui Jesus falando que era melhor que ele fosse, né, queridos? E para finalizar o capítulo 16, que é maravilhoso, você precisa ler tudo, tá? Eu quero também fazer menção aqui com você, mais uma vez, Jesus falando acerca do Espírito Santo. Então ele diz o seguinte, olha, quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará aquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Olha que coisa maravilhosa, foi o que Jesus disse. E no versículo 33, já o último versículo do capítulo 16, Jesus mais uma vez aconselhando-lhes aqui, dizendo, olha, eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitas aflições, sofrimentos, né? Tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi assim que Jesus terminou, então, falando aqui no capítulo 16. No capítulo 17, para você entender, que ele está fazendo uma oração. Queridos,
Pensa num capítulo lindo, maravilhoso, é também o capítulo 17. Então aqui no capítulo 17, algumas bíblias, eu sempre gosto de citar algumas versões, né, vão dar títulos, e aqui, por exemplo, temos esse título de A Oração Sacerdotal de Jesus. Então ele começa o seguinte, falando o seguinte: Pai, no capítulo 17, tá? Pai, chegou a hora. Glorifica o seu Filho, para que o seu Filho possa glorificar o Senhor. Pois o Senhor tem dado autoridade sobre toda a humanidade, para que ele dê vida eterna a cada um e que o Senhor deu a ele. E esta é a vida eterna. Olha o que Jesus disse: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que o Senhor enviou. Então, olha que oração maravilhosa. Então, todo o capítulo 17 está falando a respeito disso, dessa oração que Jesus fez, tá bom? E ele disse o seguinte: eu peço em favor deles. Jesus falando aqui acerca dos discípulos, né? Ele dizendo: olha, eu peço em favor deles. Meu pedido não é pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque eles são seus. E ele continuou dizendo: Pai Santo, guarde-os com o seu nome, o nome que o Senhor deu a mim, para que, tal como nós, eles sejam um. Agora, olha esse final que maravilhoso aqui. Ele diz o seguinte: durante a minha permanência aqui com eles, eu os protegi, eu os guardei em segurança no nome que o Senhor me deu. Eu os guardei de tal maneira que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, como já estava predito ali nas escrituras, ele se referindo a Judas Iscariotes, né, queridos? Então, pensa que como foi maravilhoso, né, queridos? O propósito aqui de tudo isso que Jesus estava fazendo era realmente que orando para que eles fossem livres, né, de todas as tramóias do inimigo, de todas as tramóias de Satanás, né? Algumas versões vão dizer maligno, enfim, mas está realmente fazendo menção a Satanás, tá bom? E como é que finaliza aqui o capítulo 17 para você entender? Vou ler aqui com você o versículo 17, onde o Senhor disse: que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. Uau! Mais uma vez exaltando a palavra, né, queridos, aqui. E aí ele disse: minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Amém? Então olha que oração maravilhosa. Todo o capítulo 17, como eu disse, muito. Você precisa ler inteiro, na íntegra, tá? Mas eu tô aqui te dando um apanhado geral do que tá acontecendo aqui nos capítulos. E como é que finaliza o nosso devocional de hoje? No capítulo 18, queridos, já vai ser aquele tempo onde Jesus então sobe ali, ele está indo com seus discípulos para o Bosque das Oliveiras nessa ocasião. E Judas, o traidor, já conhecia o lugar, querido, já estava tudo preparado aqui para prender Jesus, aqui no capítulo 18, tá? Então chega ali Judas e um monte de soldados realmente ali, já para poder... algumas versões vão dizer inclusive um pelotão, né? Mas é só para você entender assim que eram muitos soldados ali realmente para poder prendê-lo. E quando eles se aproximaram, só para que você entenda, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer e foi ao encontro deles. E ele perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu. E, queridos, Judas estava com eles, tá? Moral da história: quando Jesus respondeu, a palavra vai dizer que eles recuaram e caíram para trás na terra. Mas mais uma vez, né, Jesus perguntou: quem que vocês estão procurando? E ele disse: nós estamos procurando a Jesus de Nazaré. Queridos, e para que você entenda, Jesus então se entregou ali, mas nessa ocasião é aquela ocasião onde Pedro então puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, né, que era um servo do sumo sacerdote. Jesus manda Pedro guardar aquela espada, né, enfim. E eu acredito que você conheça. Se você não conhece, Jesus mandou ele guardar aquela espada porque afinal Jesus tinha que cumprir aquilo que estava já proposto para ele, né, queridos? A palavra então vai nos dizer que ele foi levado então para... prenderam ele, né, amarraram ele e levaram ele até a presença de Anás. Anás era o sogro de Caifás, queridos, e Caifás era o sacerdote daquele ano, tá bom? Para você entender tudo o que aconteceu aqui de maneira bem resumida, ele foi levado perante Anás, depois ele foi levado... Caifás ali, enfim, declarou, achou mais conveniente, né, porque Caifás já tinha declarado que era melhor um só homem morrer em prol de todo o povo. O que aconteceu?
Pedro também aqui nega Jesus. Deixa eu só explicar melhor essa daqui de Anás e Caifás para não ficar confuso. Anás era sogro de Caifás. E Caifás, em uma ocasião anterior, já havia mencionado, quando eles estavam tramando prender Jesus ainda e matar Jesus, Caifás já tinha mencionado que seria mais conveniente que um homem morresse pelo povo, no caso mencionando realmente Jesus, tá bom? Tá, então para você entender, a palavra vai dizer então que Jesus foi levado. Nessa ocasião aqui, queridos, Anás interroga Jesus, tá? Começa a perguntar para Jesus. Jesus, ao respondê-lo, os soldados que estavam ali não achou que ele respondeu bem, deu uma bofetada em Jesus, a palavra vai nos dizer isso, né? E ali, queridos, após tudo isso acontecer, Anás enviou Jesus à presença de Caifás, que era o sumo sacerdote. E nesse contexto, você lembra que Jesus havia falado também que Pedro iria negar ele 3 vezes, né? Então, nesse contexto aqui, Pedro já negou Jesus 3 vezes, tá bom? Aqui no capítulo 18 você vai perceber isso. E como é que termina? Jesus perante Pilatos. Pilatos não encontrou nada contra Jesus. Ele ainda fala realmente que não há nenhuma acusação contra Jesus. Então a expectativa de Pilatos era que realmente, ao falar com Jesus, Jesus ali, entre aspas, né, se defendesse, mas Jesus não se defendeu. Então, no final do capítulo 18, queridos, ele ainda diz o seguinte: olha, é costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Então, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? E ali, queridos, a multidão gritava dizendo: não, não este, solte a Barrabás. E no capítulo 18 já termina falando isso, né? Pilatos não queria crucificá-lo e o povo, né, nessa ocasião que poderia ali soltar alguém, preferiram soltar Barrabás. Algumas versões vão dizer que ele era um homicida, que ele era um salteador, né? Enfim. E é isso que aconteceu no nosso devocional até aqui, tá bom, queridos? Claro que ainda não finalizou, né? Nós vamos dar continuidade aí no nosso último devocional. Nós vamos falar então dos capítulos 19, 20 e 21 do Evangelho de João. E assim nós finalizamos o Evangelho de João, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.